Eterna Semente de Luz. Hoje nós teremos a palestra com o nosso irmão Luiz Horta, com o tema A Mágoa na Perspectiva Espírita. E agradecendo o nosso harmonizador, Luiz Gonzaga, e aproveitando essa harmonia que ele nos deixou. Doutor Luiz Horta, a partir de agora, o microfone é todo seu. Nós temos até às 19 horas. Fique à vontade. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um tema que frequentemente nós sentimos necessidade no atendimento fraterno. E esse tema é a mágoa sob a perspectiva espírita. Bom, em primeiro lugar, eu digo para vocês uma coisa. Eu sou apaixonado por essa doutrina espírita. Sabe por quê? Porque nós trazemos uma série de vícios morais. E entre eles, a ideia de guarda-lixo na alma. E isso, na verdade, é um grande veneno para a alma. Porque a mágoa, ela é, na verdade, a vingança travestida de justiça. Mas o Mestre Jesus nunca nos abandonou e sempre apontou caminhos. Então, se nós não trabalharmos o nosso coração agora, nesse momento crítico do planeta, nós enfrentaremos situações indesejáveis no futuro. As dores da alma são o egoísmo, o orgulho e a indiferença. E nós estamos acostumados a identificar duas figuras, a figura do algoz e da vítima. Só que, na verdade, não há criminosos. Nós, ao invés de algoz e vítima, na verdade, nós só temos duas vítimas. Uma vítima ativa e uma vítima passiva. Então, a vítima ativa são as pessoas violentas, desonestas, corruptas, criminosas, que se acham no direito de pegar para si o que não conseguiriam conquistar pelos meios adequados. Só que essas vítimas ativas serão julgadas no tribunal da própria consciência. E, pela culpa, elas vão ter que, através do remorso, passar por séculos de sofrimento posterior. Mas nós temos uma outra vítima, que é a vítima passiva, onde criminosos de outrora, resgatando os crimes que fizeram para apaziguar a consciência atormentada. Só que, se compreendidas, elas servirão de lastros para a renovação do seu sentimento. E elas vão retornar ao mundo espiritual com a consciência aliviada. Então, veja que o perdão, ele libera a vítima. Então, se alguém foi um algoz com você, perdoe, para você se beneficiar desse perdão. Aí você vai dizer, mas espera aí, mas como é que eu posso perdoar a vítima? Como é que eu posso não perdoar o algoz? Não é? E, na verdade, entenda que o julgamento do algoz não cabe a você, vítima, e sim à espiritualidade. Se ela te agrediu, se ela te humilhou, se ela te machucou, isso é um problema entre ela e Deus. Você, a vítima, não tem mais nada a ver com isso.
Agora, se você pega essa agressão que ela fez e você carrega essa mágoa, você está carregando um fardo extremamente pesado para a sua vida. E é muito interessante a gente lembrar de uma passagem muito bacana que eu li, dizia que havia um mestre e um discípulo, e eles vinham andando. E, num determinado momento, eles tiveram que atravessar uma pinguela no rio, no riacho, que só cabia uma pessoa de cada vez. E, na hora que eles foram passar, apareceu um outro camarada mais forte, mais arrogante, que chegou para eles e disse assim: eu vou passar. E o mestre, então, desceu para o riacho, que era uma lama, né? E o discípulo o acompanhou. E sujaram, então, os sapatos, né? E a barra da calça. O arrogante passou e eles voltaram, então, para a pinguela e continuaram a andar. 2 horas depois, o discípulo vira para o mestre e diz: mestre, por que o senhor, que tinha entrado antes na pinguela, se humilhou e botou os pés na lama para aquele que chegou depois, de forma arrogante, poder passar? E a resposta do mestre foi muito interessante. Ele chegou e disse assim: gafanhoto, por que você gosta de carregar cadáver? E o discípulo então perguntou: mas cadáver, mestre? Aquilo aconteceu há 2 horas atrás. Nós já andamos 2 horas, já vimos paisagens magníficas, já passamos por rios totalmente limpos, já encontramos pessoas agradabilíssimas. E você, durante essas 2 horas, você só consegue pensar naquela cena em que nós deixamos aquela pessoa arrogante passar por nós. Então, você está carregando um cadáver. Então, a grande questão é exatamente essa. A pessoa que se sente magoada e que se sente vítima, ela está carregando um cadáver que só faz mal a ela. O problema do algoz não é da vítima, é um problema entre ele, algoz, e a espiritualidade. Mas a nossa ignorância sobre a finalidade da vida aumenta a criminalidade. O ser humano, ele é sempre vítima de si mesmo. O mal que ele pratica serve ao propósito divino nas suas lutas divinas e sábias, que punem os criminosos de ontem por meio dos criminosos de hoje. Então, até nós conseguirmos superar a ignorância espiritual, nós teríamos cárceres e manicômios lotados. Agora, os criminosos não são seres à parte da sociedade, incapazes de qualquer recuperação. Isso é um grande engano. Há 150 anos atrás, nós podíamos dar os filhos dos nossos escravos aos porcos. E todo mundo achava ético e moral fazer uma aberração dessa. Então, nós não devemos condenar quem quer que seja. Nós julgamos com muita severidade os crimes iguais aos que nós cometemos no passado. Então, é muito interessante que nós possamos olhar para o convite do Cristo, que diz que os mansos herdarão a terra. E aí você vai dizer: tudo bem, mas como é que eu posso buscar a mansidão se eu estou rodeado de violência? Então, entenda que os anjos estão onde se encontra o ódio. Todos os grandes heróis morais da humanidade, a começar pelo próprio Divino Mestre Jesus, Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa, a mentora da nossa casa, não é? Francisco de Assis,
todos eles passaram por grandes provações e experimentaram o ódio da sociedade, mas saíram vitoriosos. Só que nós, nos radicalizando, nós ficamos longe da felicidade. Então, é necessário nós equilibrarmos a consciência e resgatarmos na dor o sofrimento que nós fizemos ao nosso irmão. A Terra é condição e escola absolutamente temporária. A evolução é irreversível. Não há retrocesso. Todo dia nós aprendemos algo. Então, quais são as atitudes nobres? Amar, perdoar e servir. E o mérito, a gente busca. Não se melindre, não se magoa, porque quem nunca foi magoado não precisa perdoar. E aí o Gandhi, perguntaram para ele, na época em que os ingleses, né, tinham invadido a Índia, e eles perguntaram para o Gandhi, Gandhi, você vai perdoar os ingleses? E o Gandhi respondeu, não. E aquela resposta deixou todo mundo angustiado. Mas como assim? Ele não vai perdoar os agressores ingleses? E o Gandhi, então, esclareceu. Quem não se sente magoado não precisa perdoar. Nossos irmãos ingleses estão equivocados. Eles não entenderam a lei do amor. Mas nós vamos, através da não violência, fazer com que eles entendam que a Índia é dos indianos. E o mais bacana dessa história, teve uma vez em que o Gandhi, andando pela calçada, essa calçada só poderia andar os ingleses. E nesse momento em que o Gandhi estava andando na calçada dos ingleses, veio um soldado inglês e chegou para ele e disse, olha, indiano não pode andar nessa calçada. E o Gandhi, então, respondeu, não, eu vou andar aqui, eu nasci nesse país e vou andar aqui na minha calçada. E o soldado chegou e falou, então eu vou te bater. E o Gandhi respondeu, tudo bem, você pode me bater, mas eu não vou sair. E o guarda, então, pegou o cacetete e desferiu um golpe penoso em cima do Gandhi. Aí o Gandhi, sangrando, olhou e pensou para si mesmo, eu não fui suficientemente amoroso com ele. Por isso, ele me bateu. E ele chegou e procurou, com a mais doce das palavras, chegar e dizer, meu irmão, eu nasci nessa terra, então não perca a oportunidade de ser meu amigo. E o guarda chegou e deu a segunda cacetada, né, em cima do Gandhi, e o Gandhi novamente caiu e ficou ainda sangrando mais. E o guarda chegou para ele e falou, se você não sair, eu vou te bater até você sair. E o Gandhi chegou e disse, tudo bem, faça a sua obrigação, mas eu não vou sair. E ele falou aquilo com extrema brandura, extrema doçura. E o soldado, já incomodado com aquela atitude tão dócil daquele indiano, ele chegou para ele e falou assim, quem te ensinou a agir dessa maneira? E o Gandhi, então, apontou para o peito do soldado e disse assim, é esse cara que está nesse crucifixo que você carrega no peito. Ele só nos ensinou a amar. E o guarda inglês começou a chorar e desistiu de bater no Gandhi. E o Gandhi, então, prosseguiu na sua caminhada pela calçada proibida.
Então, veja que não há força superior ao amor. Aí, nós entramos agora num outro aspecto, que é o ódio entre familiares, onde muitas famílias, infelizmente, ainda têm esse triste hábito. E aí nós temos que entender que o lar é um laboratório composto de antigos adversários. Ora, se nós sabemos que no nosso lar nós temos a presença de antigos adversários, nós precisamos fazer com que esse adversário se transforme num amigo. E aí eu recorro a um palestrante que, na minha visão, é o melhor palestrante espírita que eu conheço. Esse palestrante chama-se Nelson Moraes. E ele é um especialista sobre esse tema do perdão. E ele sugere o seguinte: quando você sentir que entre a tua família você tem adversários, você precisa mentalizar o algoz e conversar com ele, envolvendo com o seu magnetismo. Então, imagina, você está na sua cama, vai dormir, você já fez a sua prece, já elevou o seu pensamento, e aí você se dirige para aquele algoz, peça perdão por coisas que você possa ter feito em vidas passadas. E você, então, vai desejar para ele um sentimento de amor, de amorosidade. E você verá que, com o tempo, o algoz vai se transformar num amigo. E você, ao se lembrar daquele algoz, você trará um outro sentimento. Então, faça-o sentir que você precisa dele e ele de você, porque nada resiste à força do amor. E aqui eu vou repetir uma historinha que de vez em quando eu conto, porque eu acho que ela é perfeita para essa situação. Era a moça que se casa e vive feliz com seu marido, mas o pai do rapaz desencarna e a sogra, né, vem morar com eles. Só que a sogra é uma pessoa difícil, intragável, egoísta, orgulhosa. E aí o que ela faz? Ela percebe que ela não vai conseguir conviver com aquela sogra. E chega um momento que ela não resiste mais e vai até o farmacêutico, lá o boticário, e pede para ele que arranje um veneno para que a sogra dela morra, porque ela não consegue conviver com a sogra. E o boticário, uma pessoa muito elevada, ele pega e diz o seguinte: olha, eu tenho sim aqui um veneno, só que a senhora vai precisar, para poder lidar com esse veneno, a senhora vai ter que fazer com que a sua sogra ingira esse veneno todo dia. E a melhor maneira que eu sugiro é que a senhora seja uma pessoa agradável para que ela possa tomar esse veneno, e daqui a 6 meses a senhora vai ver, ela vai desencarnar. Não falou desencarnar, falou morrer, né? Mas o importante era que ela precisava ser gentil com a sogra. E ela, então, começou todo dia a dar o veneno para a sogra. E, para atraí-la para a mesa, para ela tomar o chá, ela se fez como uma pessoa agradável. E aí, conforme o tempo foi avançando, ela começou a se preocupar, porque ela já não queria mais matar aquela sogra, porque a sogra foi se transformando na medida em que ela insistia com aquelas delicadezas. Aí ela corre lá no boticário e diz: olha, eu mudei de ideia, eu não quero mais matar a minha sogra. E o boticário, uma pessoa bastante evoluída, diz para ela: olha, não se preocupe, eu só te dei uma pílulazinha de farinha que não faz mal nenhum para sua sogra.
Então, repare que nada resiste à força do amor, não é? E quando você estiver sofrendo, se pergunte, o que eu deveria aprender com isso? Porque a agressividade é a última tentativa de receber atenção, de receber amor. Lembremos-nos daquela passagem em que Jesus disse para a mulher adúltera: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E todos aqueles que queriam julgá-la e apedrejá-la foram deixando as pedras no chão e desistiram de punir aquela mulher. Aí Jesus virou para ela e falou: ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Então, observa que nós estamos tendo a oportunidade de, na nossa encarnação atual, passarmos por um reencontro, onde, quando a mágoa entra pela porta da frente, a felicidade sai pela porta dos fundos. Quando nós adquirirmos a alegria de viver em paz com a vida, nós nos tornamos mais simpáticos, mais alegres, mais otimistas. Porque os perdoadores se afastam das emanações mentais das inteligências do mal. Os perdoadores adquirem paz e se distanciam das vibrações de rancor. Então, quem pensa bem e age bem, vive bem. Crie, portanto, um mundo novo dentro de você, porque nós somos o que pensamos. No nosso convívio, nós atrairemos sempre os nossos afins, pessoas que pensam e sentem como nós, sejam eles encarnados ou desencarnados. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: diga-me o que pensas e sentes, e eu te direi com quem tu andas. Porque nós precisamos compreender o criminoso olhando pela ideia de que ele ainda tem muita ignorância moral e que nós já fomos aquele ignorante moral. Os julgadores, eles são ligados à mágoa e ao ódio. E eles caminham para sofrimentos no campo físico. Nós somos vítimas da própria ignorância, se nós nos comportarmos como julgadores. Porque os julgadores semeiam a própria infelicidade. Só serão suas vítimas os que estão na mesma faixa de ignorância. Lembra que Jesus, nos seus últimos momentos no plano físico, ele chegou e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu, porém, vos digo, amai até os vossos inimigos. Porque, na verdade, esses inimigos são irmãos professores que nos põem em situações difíceis, mas necessárias para o nosso aprimoramento. Então, nós podemos concluir que o amor é renúncia, perdão, compreensão e tolerância. E o perdão e o amor sobrevivem a tudo. O amor é a superação dos obstáculos, a superação do orgulho. É a promoção da felicidade do outro. E o amor, um dia, vai prevalecer em todas as criaturas. Mas, na família, nós temos os reencontros mais importantes entre os espíritos em evolução. E nós vamos poder resolver questões de vidas passadas. Nós precisamos ter claro que nós nunca vamos conseguir nos esconder da nossa consciência.
porque é na consciência que estão gravados todos os nossos merecimentos, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Hoje, no plano físico, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Para quê? Para as nossas necessidades evolutivas, pelas próprias provações que nós precisamos passar para evoluir. E aí a gente pensa no seguinte: o tempo, ele é passado, presente e futuro. Então, o presente se encontra no nosso consciente, aquilo que nós enxergamos na vigília. O passado encontra-se no inconsciente. As nossas vidas passadas estão arquivadas no nosso inconsciente. E no superconsciente, nós encontramos o passado, o presente e o futuro. Então, nós precisamos sair do círculo vicioso do sofrimento, aprimorando nossos sentimentos, pensamentos e atitudes. Porque a vida é a grande pedagoga que nos faz ensaiar o amor. Mas Deus nos perdoa sempre. A cada vez que nós reencarnamos, é Deus que está nos perdoando os erros das vidas até aquele momento. Nós é que não aprendemos a nos perdoar. E aí nós sentimos culpa, e essa culpa vai gerar uma autopunição. Por isso tem tanta gente com depressão, angústia, câncer, mazelas físicas, não é? E Jesus disse: seus pecados estão perdoados, a tua fé te curou. Então, nós precisamos nos perdoar. Porque Deus não julga nem condena ninguém. E lembre-se que uma gota de amor anula uma multidão de pecados. Então, nós precisamos ter caridade para os outros e para nós mesmos. Bom, tudo isso daí foi o que eu tirei de algumas palestras e dos livros do Nelson Moraes, que eu recomendo. Eu fico assim encantado quando eu leio, quando eu vejo as lives dele, tá certo? Aí a gente vai lá para o Raul Teixeira. O Raul Teixeira nos ensina o seguinte: felizes são os que dizem, nada tenho contra o meu próximo. Quem não se perdoa não é a criatura mais justa, e sim a mais orgulhosa. E quem não perdoa também não é a mais justa e a mais orgulhosa. Para elas, o problema não é ter errado, e sim o que os outros possam saber do desatino que ela cometeu. Repara que isso daí é uma atitude vitoriana, né? E o perdoar vem do latim perdonare, que quer dizer doar além, doar um pouco mais, que é a proposta de Jesus. Dar algo mais. Porque nós nos sentimos mais leves ao perdoar. O algoz, ele vai continuar preso. Então, a quantos precisamos que nos perdoem? Não se esqueça que em vidas passadas nós já fizemos inúmeras atrocidades que estão arquivadas lá no nosso inconsciente. Então, perdão é o santo remédio. Dar a outra face. A face interna, onde existe o perdão, e pensar da seguinte maneira: se alguém nos agride de fora para dentro, oferecemos a face que temos de dentro para fora. Ou seja, você precisa ser indulgente.
Se essa atitude ainda não é espontânea, faça por obrigação, com o coração ainda acidificado, cheio de ácido, né? E depois por hábito, e depois de forma espontânea. E aí você vai fazer sem fazer força. Mas é preciso desarmar a bomba, não revidar por pensamentos, por palavras e atos. A solução é nós não revidarmos, não falarmos e não pensarmos naquela agressão que nós recebemos. Porque o perdoar também é perdoar-se. Se eu sinto que eu não posso errar, está presente o sentimento de orgulho. Mas eu estou em fase de evolução. Então, é muito importante que nós demos a nós mesmos uma nova chance. E essa chance deve ser dada para nós e também para o nosso semelhante. O perdoar é um santo remédio. E não é esquecer, porque isso é muito tolo. Mas eu posso mudar o valor que eu dei àquela situação. Então, não fique preso à mágoa. Abra mão dela. Os outros podem errar voluntariamente ou involuntariamente. De qualquer maneira, distribua a sua paz. Aí, eu pesquisei também o que o nosso querido psicólogo Rossandro Klinger falou sobre o perdão. E ele disse o seguinte: o objetivo de nós estarmos aqui no planeta é a reeducação do indivíduo. Aqui você aprimora as suas deficiências. Então, nós não estamos aqui para aprender novas deficiências. Estamos aqui para aprimorar aquelas que nós já tínhamos. Então, no Velho Testamento, você vê um Deus irado, vingador, que não perdoa, onde os inimigos serão esmagados. E, para isso, há pactos infantis, onde eu farei isso para compensar e negociar os meus erros. Mas o nosso Emmanuel, ele diz o seguinte: justiça sem amor não tem valor, porque o amor dá à justiça a perspectiva dela ser misericordiosa, e isso estabelece os nossos limites. Já o André Luiz diz que com o amor são tratados os espíritos viciosos, criminosos, que são acompanhados a novas experiências terrestres com carinhos. E na reunião mediúnica, onde os defeitos dos trabalhadores são evidenciados, nós temos a oportunidade de entender que esses trabalhadores cheios de defeitos, mas, apesar desses defeitos, eles estão ali querendo servir a Jesus e construindo as suas qualidades futuras. Já a autocondenação, se ele não se perdoou, ele se sente culpado, a pessoa se sente culpada. Porque o obsessor quer que você se sinta não merecedor da felicidade espiritual, porque ele, obsessor, também não se sente digno de receber essa felicidade. Então, nós cometemos uma série de erros sobre a justiça. O erro difere da pessoa que errou. O preso que errou precisa da reeducação, não da punição. E, às vezes, a punição é uma parte da reeducação. Mas nós devemos não olhar só o erro, mas também o pecador e as circunstâncias que o levaram a cometer aquele erro. Muitas vezes, nós julgamos uma pessoa e, se nós estivéssemos nas circunstâncias em que aquele pecador estava, provavelmente nós teríamos feito pior. Então, a justiça ignora os motivos que geraram o erro.
houve um episódio em que o americano invade uma escola e matou uma série de estudantes. E a mídia americana chegou e disse: era muito estranho aquele criminoso. E aí eles falaram o seguinte: a culpa é do sujeito, não é do sistema, nem da sociedade competitiva. A culpa era daquele camarada. E isso é uma injustiça, porque, na verdade, nós criamos uma sociedade competitiva e um sistema muito injusto. Se você pensar nas nossas favelas, um favelado que mate a namorada, a mídia vai culpar a sociedade e vai dizer: ele não merece tanta punição. Favelados são pessoas de bem. Então, nós precisamos ter responsabilidade social. Para isso, nós precisamos de uma análise equitativa, onde a sociedade e o indivíduo contribuem para essa justiça. Observe que o perdão, então, não é diminuir ou aprovar o erro. Quando você perdoa, você não está aprovando o erro do algoz. Então, o que dificulta o perdão é você negar que tenha ressentimento. E aí ele vira inconsciente e você acredita que o algoz de fato te machucou. E você vai arcar com essa mágoa, que é uma carga pesada, é um fardo muito pesado. Aí você vai falar: tá bom, mas e esperar por um pedido de perdão? O algoz, ele pode só pedir perdão depois dele sofrer e entender o mal que ele fez. O algoz, nesse estado atual, talvez ele nem consiga reconhecer a sua culpa. Porque o perdão deve ser dado no silêncio da nossa alma. Não é esquecer. Em Jeremias 31, 34, diz que Deus não se lembra mais dos pecados deles. Difere da ideia de que Deus esqueceu os nossos pecados. Deus não esqueceu. Mas ele não vai pautar a relação dele conosco baseado no nosso equívoco, e sim nos que nós podemos modificar no nosso comportamento no futuro. Perdoar também não é parar de sentir dor, negar a dor, porque você pode perdoar e continuar a sentir dor. Imagina um bêbado que atropela uma criança e mutila aquela criança. Eu posso quase que te garantir que ele vai sentir muita dor do mal que ele fez. Então, perdoar também não é negligenciar a justiça. O algoz pode fazer a mesma coisa com o outro. Então, esconder o mal que você fez é ser cúmplice daquele mal. E no Evangelho está escrito o seguinte: devemos apontar o erro do nosso irmão quando eles cometem o erro? E a resposta dos espíritos foi: se o erro prejudica só o algoz, não torne aquilo público. Agora, se o erro prejudica a ele e aos outros, converse com o algoz. E se ele continuar, aí sim você revela, para preservar a paz do grupo. E pense sempre da seguinte maneira: qual é a forma mais caridosa de eu apontar o defeito do outro? Lembra que uma gota de verdade num litro de amor. Isso aí foi o ensinamento do nosso querido Chico Xavier. Então, o reconciliar depende do algoz e da vítima.
O obsessor ele está preso a uma monoideia. Quem já viu um obsessor na mesa mediúnica sabe que ele quer te punir. Ele quer punir o algoz. E a destruição, a inveja, o ódio e a morte competem entre si. Mas a regeneração pessoal, alguém que aprende com as próprias experiências pessoais, ele repensa e tenta agir de forma diferente. Lembra que Jesus disse que os sãos não necessitam de médium. Então, o perdão envolve a dificuldade de superar as mágoas. Quanto mais misericórdia você tiver, mais a jurisprudência divina te ajuda. Porque o perdão exige persistência, mesmo quando o algoz não percebeu que errou ao te agredir. E lembre-se do auto-perdão. A primeira pessoa que você precisa perdoar é a você mesmo. Porque não tem ninguém isento de erros. Todos nós cometemos erros na vida. E Jesus disse, quando fordes orar e teu irmão tem uma contenda contigo, reconcilia com ele antes de fazer a sua oferta. Então, é preciso que a gente se reconcilie com o outro. Então, a felicidade, ela existe, mas ela tem uma senha, e essa senha se chama perdão. Como eu posso pedir perdão a Deus se eu quero que ele destrua o meu irmão? Isso é um contrassenso. Porque o perdão mais beneficia quem perdoa do que o perdoado. Eu preciso ser a pessoa que se move em direção ao perdão, não julgar. E lembra que nós oscilamos. Ora nós pensamos com amor, ora nós pensamos sem amor. E aí o auto-perdão se torna difícil. Nós nos cobramos uma perfeição que ninguém tem, porque só Deus é perfeito. Uma outra passagem envolvendo dois monges. Os dois estavam podando as rosas e se cortaram com os espinhos. E o primeiro monge, chegou e disse, eu te perdoo, Rosa. E o segundo falou, não, eu não tenho nada a perdoar. Mas existia um mestre, né, o mestre dos monges, que chegou e disse assim, o segundo monge é o que está certo, porque a rosa não cortou ele. Ele se cortou com a rosa. Percebe? Nós somos os protagonistas da nossa vida. Tudo que nos acontece, nós é que produzimos. Então, construa amor no seu coração. Faça uma renovação de si mesmo. O algoz do passado, ele já está muito mais maduro. E o espírita, ele deve se tornar melhor, mais benigno, mais indulgente com os semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade. O perdão é um sentimento criado por mim à revelia do algoz. O perdão liberta a alma da vítima. Senão, eu ficaria preso a um evento que já passou e não me deixa aberto a novas experiências que vão vir para eu me refazer diante da vida. Só que isso implica em voltar a gostar da pessoa que me destruiu a confiança nela. Então, vamos seguir as pegadas do mestre para alterar o presente e o futuro. E eu queria lembrar
Imagina uma criança que está aprendendo a andar e ela tenta andar e cai. E você, pai, sofre com medo que ela se machuque. Mas você a deixa se levantar e ela cai novamente. Então, da mesma maneira que você, pai, olha para aquela criança torcendo para que ela não volte a errar e ela se levante, assim também Deus, nosso Pai, age conosco. Ele vê os tombos que nós levamos, mas ele está torcendo para nós nos levantarmos e não errarmos mais. Gente, não existe força superior ao amor. E perdoar é amar. Com isso, eu agradeço a atenção de vocês, devolvo a palavra para o nosso irmão Benjamin, que deve ter algumas perguntas aí da plateia. Maravilha, maravilha, jovem Luiz Horta. Tranquilo, tranquilo. As informações que você nos passou, nós temos aqui 2 perguntas. E agora, no finalzinho, você provavelmente já respondeu, mas vamos reforçar. A pergunta é o seguinte: a partir do momento que perdoamos a quem nos fez mal, nós liberamos essa pessoa para não ter que nos encontrar novamente em vida futura e resgatar o mal que nos fez? Olha, veja o seguinte: o julgamento do algoz é de Deus, não é da vítima. Agora, se você é vítima e o algoz te magoou, se você perdoa esse algoz, você se liberta da algema que o liga a ele. Porque, muito provavelmente, esse algoz está se vingando de uma atitude sua e de vidas passadas. Então, quando você pega e você não perdoa, você está mantendo essa algema presa. Mas, se você pega e você perdoa, ele pode continuar tendo aquele comportamento agressivo, só que você já resgatou o mal que você fez no passado. Então, você se livra dessa cadeia, percebe? Porque o perdão, ele liberta a vítima. Agora, o algoz só vai se libertar no momento que ele quitar a dívida com a própria consciência. E as leis divinas vão fazer com que ele realmente trabalhe nesse sentido. Com certeza, e sempre lembrando que a vítima sempre se lembra, o algoz geralmente esquece do que fez. E a segunda e última pergunta, antes de você fazer suas considerações finais e fazer a nossa prece para encerrarmos, devido ao horário, a pergunta é: o exercício do perdão só existe em razão de conservarmos em nós as mágoas? Exatamente. Veja que o Gandhi, naquele episódio lá do soldado inglês, ele não se sentiu magoado pelo soldado. Ele entendia que o soldado era um irmão dele, que estava num nível de ignorância muito maior que a dele próprio. Então, ele, ao invés de olhar para o soldado como inimigo, ele olhava com aquele soldado por brandura e pensava assim: como que eu posso falar com ele que eu tenho o direito de andar aqui, mas falando com tanta brandura, com tanta docilidade, que ele vai se envergonhar de querer me bater? E foi exatamente isso que aconteceu. Ele botou tanta brandura que o soldado chegou e perguntou: mas quem te ensinou a agir dessa maneira? E ele, estou repetindo aqui para quem não estava quando eu falei no início da palestra, mas ele chegou e disse assim: é esse cara que está preso aí no seu crucifixo, está pregado no seu peito aí com um crucifixo. E aí o guarda começou a chorar e liberou ele, né?
Então, não existe força superior ao amor. Realmente, o amor é o ápice da nossa vida moral. Nos encontramos daqui a 15 dias no próximo Psique e Espiritualidade. Graças a Deus.